Senhor Jesus, doce amigo, nesta manhã de luz em nossas vidas, nos reunimos em Seu nome, Senhor, para buscarmos o entendimento da verdade à luz do Seu Evangelho de amor, para que Seus ensinamentos encontrem em nossos corações a ressonância necessária, a mobilização da nossa motivação para a nossa transformação. Ampara-nos nesta hora, Senhor. Envolva-nos com a motivação profunda dos trabalhadores da Sua seara, para que resolutos caminhemos sem temor, motivados a vencermos a nós mesmos. E assim, Mestre amado, com alegria e paz em nossos corações, sob Seu nome e a presença honrada dos benfeitores espirituais, responsáveis por este trabalho, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito. E esse item mostra para nós o que é preciso entender por pobres de espírito. Por pobres de espírito, Jesus trouxe para nós o conceito da simplicidade e da humildade, que são valores tão superlativos que muitas vezes nos falta alcance para verdadeiramente compreender. Por isso que Emmanuel traz inúmeras lições que mostram o que é o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão é o homem de bem. Então, o espírito simples e humilde são os homens de bem. Quem são os homens de bem? Os espíritos do bem. São aqueles que cumprem a lei de justiça, amor e caridade em sua grandeza plena. Só de cumprirmos as leis já mostra um estado pacificado de docilidade do espírito. E nós vamos tirando de nós a forma reativa de nos defendermos, para nos sentirmos protegidos ao invés de defensivos. O espírito que tem proteção, ele tem a proteção dos seus valores morais. Isso que o protege, que nos protege. E essa forma defensiva de queremos argumentar em nosso favor para ganhar as causas dos relacionamentos tem sido para nós o maior impeditivo de cumprirmos as leis de Deus. Nesse item que nós estamos ainda, que é o último parágrafo desse item, diz assim: em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Então, todos nós estamos destinados a construir o reino dos céus em nós, que é um estado de consciência onde a maturidade do espírito se avalia pelas suas aquisições morais. Esse é o reino dos céus. Todos estaremos caminhando para isso à medida em que nós tivermos simplicidade e humildade. Temos falado todos esses dias sobre essa simplicidade, que é o espírito despojado da prolixidade do convencimento do mundo para estar vivendo a essência dos conceitos da lei de Deus. Então, o simples é aquele que melhor se relaciona com todos, porque ele não tem nenhuma dificuldade com a humildade de ceder, de compreender, de se adaptar em relação às adversidades dos relacionamentos. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproxima de Deus e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. E por isso uma razão muito natural de ver que a humildade é um ato de submissão a Deus.
A maior dificuldade, né, da personalidade humana é submeter-se ao bem e à verdade, a Deus. Porque ainda nós trazemos um conceito de que nosso pensamento é superior ao Evangelho de Jesus, por exemplo. Como que nós sabemos que achamos que o nosso pensamento é superior ao Evangelho de Jesus? Quando passa 5 anos, 10 anos, 15 anos, nós não mudamos aquilo que nós viemos transformar em nós. Não mudamos, já sabemos, mas não mudamos. Não mudamos por quê? Não temos docilidade de nos entregarmos aquilo que é o bem para nós. É duro dizer isso, né? Mas isso é um fato. A nossa dificuldade em mudar traços da nossa personalidade doentios que estão interferindo nos relacionamentos é nós pensarmos que o que pensamos é melhor, que o que sabemos é mais, e assim sucessivamente. Então, quando nós estamos nesse pensamento, eu sei que eu tenho que mudar essa característica, mas eu não mudo, eu estou dizendo o quê? Que a minha lei é maior que a de Deus. Aí eu busco rezar, eu busco tomar passe, eu busco fazer coisa para os próximos, mas não quero mudar a mim. Não, fala tudo que eu tenho que fazer. As pessoas falam isso para mim. Não, fala aí tudo que eu tenho que fazer. Ah, eu tenho que vir aqui, eu tenho que dar passe, eu tenho que ir na creche, eu tenho que ir no asilo, eu tenho que dar cesta básica, eu tenho que fazer coisas. E faço, mas não mudei o meu orgulho. Porque eu não mudo a verve da minha essência espiritual. Isso é um fato, né, amigos? Isso é um fato na história das nossas vidas. Então, nós ainda estamos numa lição de Emmanuel que vai falar sobre esta, que se chama humildade do coração, que nós começamos já há alguns dias e eu queria dar continuidade. Diz assim: Jesus induzia-nos a esquecer a paralisia mental em que muitas vezes nos comprazemos. Onde estamos paralisados? Em pensamentos fixos que achamos que é a nossa lei. E quando a gente questiona qual é o pensamento seu característico negativo, ninguém sabe, ou se sabe, não toca no assunto. Não entra em contato com isso. Não, o pensamento fixo, não. Você tem um pensamento que te coordena sem perceber isto, não há possibilidade. Então, Jesus induzia-nos a nos libertar desses pensamentos cristalizados em enganos, que nos deixam alienados da verdade. Mas nos comprazemos, nos dá prazer, então não aderimos à simplicidade necessária. Esvaziemos o coração, diz Emmanuel, de todos os detritos e de todos os fantasmas que experiências inferiores nos impuseram na peregrinação que nos trouxe ao presente. Nós reencarnamos com pendências evolutivas. Nós reencarnamos com uma pauta de resoluções com um objetivo muito específico para nós. Isto é a verdadeira humildade. É nós estarmos dóceis hoje às mudanças que temos que fazer agora. Porque, convenhamos, nada mais nos falta de entendimento a nós aqui reunidos. Nós sabemos sobre o Evangelho de Jesus há 2000 anos. Nós já peregrinamos por muitas religiões. Então, nós não podemos alegar ignorância, mas nós resistimos. E por tanta resistência, a pessoa passa mal. E nós já aprendemos aqui nessa casa, sob o influxo dos espíritos superiores, que nós passamos mal quando o mal que há em nós está estimulado. É por isso que a gente passa mal.
quando a gente tiver um mal-estar emocional, espiritual e até físico, muitas vezes, nós estamos dizendo, olha, o mal que há em mim está ativado. Ou, que mal eu tenho feito hoje que me desatinou o sentimento, que me confundiu o pensamento. Porque se a gente não tiver aplicabilidade disso na nossa vida prática diária, né, nós vamos entender, mas estaremos na paralisia mental, estaremos nos cárceres das teorias, né? Estaremos mumificados, que são verbos de ação paralisante. Então, precisamos perguntar por que não queremos mudar aquilo que já sabemos que é um bem para nós? E ficar com essa responsabilidade, não é? Cada dia é nova revelação do Senhor para a existência. E ontem, anteontem, nós falávamos, será que a gente sente? Porque todo dia é a revelação do Senhor que chega. Será que eu percebi hoje ou percebi ontem qual foi a revelação do Senhor que me chegou? Porque a revelação do Senhor que nos chega para revelar algo em nós. Então eu recebo uma oportunidade ou um estímulo para me revelar naquilo que sou. E o que eu tenho revelado de mim? Quando um obstáculo aos meus desejos acontece. Quando eu fico frustrado por alguma coisa que eu queria muito fazer. Quando se aproxima de mim uma pessoa que eu desgosto. O que eu revelo de mim nesta hora? O que eu estou revelando de mim? É disso que nós estamos falando, né? Se nós percebemos que ali tem a providência divina chegando para aferir quem somos. E qual é a nossa reação diante desses desafios? Então, diz Emmanuel, cada companheiro da estrada é campo vivo a que podemos arrojar as sementes abençoadas da renovação. Quer dizer, um companheiro, uma pessoa, um espírito, nunca ninguém se aproxima de nós sem vetores, sem forças atrativas. Então, as pessoas se aproximam de nós vetorialmente porque há em nós correspondência, similitude energética. E são estes que podem ser para nós a revelação daquele dia. E quando formos nos recolher para dormir, avaliarmos o que eu revelei de mim hoje. O que eu revelei para você? Revelei o quê? Intransigência, irresponsabilidade, intemperança, né? São as várias emoções que nós precisamos saber que estamos revelando em nós. Cada dor é uma bênção para os que prosseguem acordados no conhecimento edificante. Ainda, né, num planeta de provas e expiações, a dor nos compõe como sendo um aguilhão necessário à movimentação de forças que ficam estagnadas, né? Cada hora na marcha pode converter-se em plantação de beleza e alegria. Se caminhamos obedecendo aos imperativos do trabalho constante no infinito, bem. Toda a ciência do mundo, confrontada à sabedoria que nos espera, é menos que o ribeiro singelo ante o corpo ciclópico do oceano. Toda a riqueza dos homens perante a herança de luz que o Pai Celestial nos reserva é minúsculo grão de pó na química planetária. Então, Emmanuel está trazendo para nós, e esse capítulo é para isso, quem nós somos. Porque quando nós soubermos muitíssimo bem quem somos, já estaremos no caminho da simplicidade e da humildade. Só não estamos ainda porque não sabemos quem somos. E fazemos interpretações equivocadas quanto a nós.
ou de superdesvalorização, ou de supervalorização, mas o tamanho real que nos cabe é o tamanho da nossa humildade. O que é mesmo que um espírito em evolução está a fazer. Nem menosprezar os seus talentos, nem negar as suas aptidões, nem recusar o trabalho com Jesus. E aí nós começaremos um trabalho de simplicidade e de humildade. E Emmanuel conclui para nós: sejamos simples e espontâneos na senda em que a atualidade nos situa, aprendendo com a vida e doando à vida o melhor que pudermos, para que, em nos candidatando à láurea dos bem-aventurados, possamos ser realmente discípulos felizes daquele amigo eterno que nos recomendou: aprendei de mim, que sou humilde de coração. O nosso modelo para a humanidade deste planeta é Jesus. Se nós quisermos saber o que é ser simples, é Jesus. O que é ser humilde, é Jesus, como modelo da humanidade. É esse padrão de Jesus nas suas passagens pela Terra que deve ser o nosso momento. Então, saber interromper o fluxo vicioso que arrastamos há séculos na nossa mesmice é a coragem da fé para refazermos um caminho. Então, o espírito humilde, o espírito simples, ele sabe tirar de si todos os detritos e todos os fantasmas de experiências inferiores que trazemos dentro de nós. Isso precisa ser de uma assertividade, de uma coerência, de uma lucidez quanto à verdade, para sermos espíritos equilibrados, simples, a caminho da humildade. Porque contemporizar com a dificuldade do outro, Jesus não o fez, mas ele teve compaixão e piedade das dificuldades alheias. Compaixão, piedade e misericórdia, mas não foi conivente, não contemporizou com o mal do mundo. E então, elevar dos nossos tesouros, que todos já temos, os nossos tesouros são os nossos sentimentos estruturados, levar dos nossos tesouros, que é a única bagagem que o espírito possui, para que esses tesouros se multipliquem para o próximo. Isso já nos dá uma dimensão mais própria do que é aprendermos a ser simples de coração e humildes de valores morais. Então vamos refletir. Bom dia, amigos. Realmente há capítulo, 7 do Evangelho, já foi falado várias vezes. Bem-aventurados os pobres espíritos, porque deles é o reino dos céus. Felizes os pobres espíritos, porque terão construído em si o tal do reino dos céus. E aí Kardec, no item 2, que esclarece, faz as primeiras compreensões, ele traz essa ideia, ele traduz essa proposta divina de Jesus, no que a Célia acabou de explicar, que é extraordinária pela simplicidade, em que ele diz assim, olha, esse reino dos céus será construído quando o espírito for humilde e, em consequência dessa humildade, que é saber quem é, conhecer a si mesmo, a manifestação prática é a simplicidade do coração. O espírito que sabe quem é, ele deixa de complicar as coisas.
E aí ele se manifesta de maneira muito mais assertiva e integral, mesmo que ainda as suas experiências não sejam tão vastas. Então o caminho para essa construção do reino dos céus passa fundamentalmente, como a Célia acabou de dizer, por sabermos quem somos. Nos conhecemos. E se não fizermos, a gente tende a estacionar repetindo experiências sem muita lucidez, sem muito discernimento, porque não sabemos quem somos. Então, é bem importante a gente, porque ainda somos espíritos muito orgulhosos, que é o oposto da humildade, e já foi nos dito aqui, né, que o espírito orgulhoso é aquele que não sabe nada de si, não conhece a si mesmo. Então, como essas reverberações do orgulho que nos tornam os nossos corações turbados, né, não simples, como isso ainda nos compõe muito, a gente precisa realmente enriquecer o nosso campo mental com o que o Evangelho nos traz, os Espíritos superiores nos traz, para que a gente vá aprendendo a fazer expandir a humildade que está em bolota em nós, em semente, porque faz parte do ser divino, criação de Deus, essa possibilidade. Então, como nós somos pobres ainda de humildade, a gente precisa do recurso dos espíritos. E sempre é um recurso deles ajudar a gente a olhar o fora para daí entender um pouco dentro, as sinalizações que estão lá fora, para a gente se apercebendo de quem somos. E caminharmos, então, na compreensão dessa tal da humildade do espírito. Então, para tentar, semelhante ao que a Célia fez, a gente vai trazer também um texto do Emmanuel, do livro chamado Calma, é o capítulo 2, que chama-se Passando pela Terra. E a ideia é essa, olha, ele vai apresentar para a gente o lá fora, para a gente compreender o que seja esse movimento da humildade e da simplicidade. Então ele começa assim: sempre útil não te esqueceres de que te encontras em estágio educativo na Terra. Então, ao que ele diz, sempre é importante e útil a gente olhar e nos lembrarmos que nós estamos em uma etapa, um estágio educativo na Terra. E isso já revela uma série de coisas de quem nós somos. Primeiro, um estágio é uma coisa que tem começo, meio e fim. Tem um tempo para as coisas acontecerem, né? Vou fazer um estágio de 6 meses, de 1 ano, mas acaba. Então nós temos um estágio aqui chamado a encarnação, essa vida, um planejamento. Para quê? Para nos educarmos. Então olha só isso como numa dimensão ajuda a gente a entender quem nós somos. Eu estou aqui para fazer o quê? Um estágio. E ao final desse estágio, como disse a Célia, eu tenho que estar mais educado como espírito. Senão não aproveitei. Você perceber quem eu sou. Tá certo? E o óbvio, né? Se eu preciso de educação, é porque eu sou um espírito ainda cheio de imperfeições.
jornadeando nas trilhas da evolução, não é o tempo que passa por ti, mas, inversamente, és a criatura que passa pelo tempo. Então ele complementa a questão do estágio do tempo dizendo, olha, não é o tempo que está passando rápido, sou eu que estou me desgastando dentro do espaço e tempo. Esse sou eu. O que eu estou fazendo com o talento do tempo, que o Emmanuel sinaliza para nós que é o talento que todo mundo recebeu, aquele que na parábola o servo mau e preguiçoso enterrou. O talento do tempo, da oportunidade de, num campo chamado tempo e espaço, aqui no planeta Terra, com um planejamento, realizar algo comigo. Eu passo por esse campo e realizo ou não realizo. E, né, gente, se a gente mergulhar, a gente ajuda a gente a perceber quem nós somos. Conserva a esperança em teus apetrechos de viagem. Então, agora ele traz aqui dentro desse conceito inicial de processo educativo que a gente precisa ter esperança de progresso, confiança. Com o quê? Com o que eu trago em mim. Como disse a Célia, nem supervalorizar de maneira deslocada, mas também não subestimar o que nós já conquistamos. Porque o planejamento reencarnatório, o plano de amor, ele foi estruturado naquilo que nós somos, não foi estruturado no que o outro tem. Então é preciso esperançar. Porque às vezes a gente deixa de lado a esperança. A gente começa a encarar a vida como um fardo sem fim e pesa. E não é isso que nós somos. Olha o que ele revela para a gente. Nós saímos, né, ainda que apreensivos, ainda que, né, pelas nossas imperfeições, mas nós, ao reencarnarmos, nós tínhamos esperança de progresso. Deus não, né, a lei não nos imporia uma viagem, um estágio sem esperança. Caminha, trabalhando e fazendo o bem que puderes. Então, como é que eu vou desenvolvendo a tal da simplicidade, a humildade, a simplicidade do coração, a humildade de espírito? Trabalha, fazendo o melhor que você pode. Nem mais, nem menos. Jesus já tinha dito, né? Já basta as atribulações do dia. Vive o hoje com a maior intensidade possível dentro do bem. Isso é ser simples. Tentar controlar o amanhã é complicar, sem trabalhar no hoje. Nós, os ansiosos, somos assim, né? A Célia sempre diz isso, que o ansioso é aquele que fica no futuro e o culpado que fica preso no passado. O que falta? O movimento da vida. O Emmanuel coloca isso de outra maneira aqui, mas é a mesma história. Trabalha hoje, faz o melhor que você pode. Aceita os companheiros do caminho. Aceita. Para de se rebelar. Para de desejar que o outro seja diferente nisso, naquilo. Aceita. É simples isso. É a simplicidade do coração.
qual se mostram, sem exigir-lhes a perfeição, da qual todos nós nos vemos ainda distantes. Então, quando nós não aceitamos, nós não só deixamos a simplicidade de lado e, portanto, a humildade, mas a gente também se torna muito incoerente, porque exigir perfeição do outro quando eu sou imperfeito é incoerência vibracional. Promove distonias no espírito. Ó insensato que sois, ó incoerente que sois. Suporta as falhas do próximo com paciência, reconhecendo que nós, os espíritos ainda vinculados à Terra, não nos achamos isentos de imperfeições. Então, há o movimento de simplificar a vida. Eu sou imperfeito, estou em estágio na Terra para me educar. Como é que eu vou me educar? Tendo outros espíritos imperfeitos com similitudes, como a Célia falou. O texto do Emmanuel fala. Simples assim. Que não é, se o processo educativo fosse transmitido por osmose, aí era bom estar encarnado com o espírito imperfeito mesmo ao nosso lado, aí era fácil evoluir. Mas não é assim. É trabalhando. Então, o nosso tempo aqui já encerrou mais ou menos 1/3 do texto, mas leiam, mas com essa... Eu tentei fazer esse exercício comigo de ler o texto, tentando ver como ele propõe no dia a dia a gente expandir a tal da humildade, simplificando as ações do nosso coração, para que gerencie a nossa vida de maneira mais condizente com a nossa condição de espíritos perfectíveis e imortais. E isso ajuda bastante a gente aí se apercebendo, tá bom? Então esse era o comentário. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, quanto Senhor temos a agradecer, a reverenciar, louvar ao nosso Criador por tudo que temos recebido, a dádiva da vida, com a vida a imortalidade, com a imortalidade as oportunidades todas que nos sejam necessárias ao nosso progresso espiritual, um espírito perfeito, generoso, que nos sinaliza o caminho do bem, da verdade, que nos conduz a esse Pai, que é Jesus. Os amigos espirituais que sinalizam a cada um de nós, que cuidam de cada um de nós, nos estimulam no caminho do bem. Um contexto reencarnatório que propõe a cada um de nós esse processo educativo dos nossos espíritos. E o Evangelho e a doutrina espírita que revela aos nossos espíritos quem somos, o que viemos fazer conosco e como atingimos esses objetivos.
quanto temos recebido desse amor que flui constantemente, desde sempre, e inunda esse universo e outros universos. E acolhe a cada um de nós, nos convidando a irmos adiante, não nos detemos em nossas próprias dificuldades. Então, que essa manhã iluminada possa permanecer em nós, que nós possamos levar conosco todas essas impressões, esses estímulos, essas instruções, e que isso possa reverberar em nosso espírito, nos estimulando a esperançar, porque poderemos ainda hoje construir um tanto desse reino dos céus em nossa intimidade. Sê conosco, Senhor Jesus. Abençoa-nos em humanidade, em especial aqueles mais necessitados da Tua presença, dos Teus influxos, do Teu exemplo. Que assim seja, Senhor Jesus.